setembro de 1536, William Tyndale foi levado da sua cela no castelo de Vilvoorde para o local onde seria executado. Ali havia um poste para ele. Tyndale foi acorrentado nesse poste, estrangulado até morrer, e teve o corpo queimado na frente de uma multidão. Qual seu crime? Tyndale lutou para reconciliar os ensinos da igreja com o que ele estudava na Bíblia. William Tyndale morreu com a sua fé intacta de que a Bíblia é a palavra de Deus. Inglaterra. William Tyndale foi a primeira pessoa a se empenhar em traduzir a Bíblia dos idiomas originais direto para o inglês. Tyndale nasceu no final do século XV. Ele nasceu na região de Gloucestershire, mas depois foi para Oxford e se tornou um padre. No século XV, havia muita resistência à ideia de fazer a palavra de Deus estar disponível para todas as pessoas. As pessoas ouviam a Bíblia em latim e os padres interpretavam para elas na igreja. E elas nunca tiveram acesso livre à Bíblia em si mesma. Tyndale não foi autorizado a traduzir a Bíblia na Inglaterra. Ele foi até o bispo de Londres para pedir permissão para traduzir o Novo Testamento direto do grego, o texto original, para o inglês. Mas ele não recebeu essa autorização. Londres, Inglaterra. A oposição contra a tradução da Bíblia era tão grande que mais tarde Tyndale escreveu que não era possível fazer isso em toda a Inglaterra. Então, com a ajuda de comerciantes que concordavam com ele, Tyndale fugiu para a Alemanha, onde seria mais fácil fazer a tradução em inglês do Novo Testamento. Em 1525, sua tradução estava terminada e pronta para impressão. A Biblioteca Britânica em Londres tem a resposta do que aconteceu depois. A doutora Karen Limper-Hertz, curadora-chefe na biblioteca, vai nos ajudar a descobrir. Esse é o único exemplar da primeira edição do Novo Testamento de Tyndale, impresso em 1525 em Colônia, na Alemanha. O fragmento de Colônia é tudo o que se conhece da primeira edição do Novo Testamento de Tyndale. Só de ser um fragmento já mostra que era perigoso fazer isso. Depois de ter bebido muito, o impressor deixou escapar que estava imprimindo o Novo Testamento em inglês para alguém que se chamava William Tyndale. As autoridades descobriram e invadiram a gráfica. Ele e seus sócios fugiram, e isso é tudo que restou até hoje. Depois disso, eles foram para Worms. O fato de nem terem passado de Mateus indica que era muito perigoso fazer isso. A primeira tradução completa das escrituras gregas cristãs foi finalmente impressa em 1526 na cidade de Worms, na Alemanha. Cerca de 3.000 livros foram impressos. Antuérpia, Bélgica. Ao deixar a Alemanha, Tyndale foi para Antuérpia. Essa cidade agitada era ideal para Tyndale. As gráficas cresciam sem parar aqui. Um movimentado porto tornava fácil fazer os livros chegarem até a Inglaterra. O professor Guido Latre gentilmente se ofereceu para nos mostrar as ruas por onde Tyndale provavelmente passou quase 500 anos atrás. Ele viu que as pessoas aqui tinham... as pessoas comuns tinham acesso à Bíblia em holandês. E é claro que ele quis o mesmo para o seu povo na Inglaterra. Se você quisesse contrabandear muitas Bíblias para a Inglaterra, esse era o maior porto no norte da Europa. Você não consegue contrabandear facilmente uma quantidade grande de um livro grande. Então, pequenas folhas eram separadas e levadas para lugares como esse, para algum depósito subterrâneo. Essas pequenas folhas da Bíblia de Tyndale eram colocadas entre as folhas de outros livros maiores, que não eram proibidos. Em Londres, alguém ia ver e dizer: ali estão os livros que estão marcados. Eu vou dar uma olhada ali para encontrar as folhas soltas da Bíblia de Tyndale. Existiam cerca de 30.000 cópias da tradução de Tyndale disponíveis até a sua morte. Ele foi um grande homem, muito corajoso. Não podemos simplesmente desconsiderar o tempo que ele investiu e os riscos que ele correu. Vilvoorde, Bélgica. William Tyndale ficou preso aqui em Vilvoorde, no norte de Bruxelas.
Enquanto definhava na prisão por mais de um ano, ele com certeza sabia que uma morte cruel e inevitável o aguardava. Tyndale é reconhecido por sua influência na língua inglesa. Mas seu trabalho foi mais do que ambição acadêmica. Tyndale amava a Bíblia. Talvez podemos dizer que ele tinha os mesmos sentimentos do salmista que disse sobre a palavra de Deus: "Como eu amo a tua lei." Apesar de intensa luta, a Bíblia, a sabedoria nela, sobreviveu até hoje. Uma tradução exata do que foi escrito há muito tempo. É por isso que muitos têm tanto amor pela Bíblia.